Imagine acordar numa manhã e perceber que quase todas as pessoas ao seu redor estão agindo de forma irracional, não apenas excêntrica, mas completamente desconectadas da lógica, da razão ou até mesmo da consciência básica de si mesmas. Agora imagine perceber que isso não é um sonho passageiro, mas sim a sua realidade diária. Pense nisso. E se você não for o louco? E se você for o único são num mundo enlouquecido? Hoje, vamos mergulhar na verdade desconfortável e fascinante por trás da psicose em massa. Como sociedades inteiras podem cair num transe hipnótico de estupidez, ilusão e obediência cega. Você vai entender por que isso acontece, como reconhecer quando está acontecendo, e, mais importante, como escapar desse controle e permanecer conosco até o final. Porque o último insight não é só o mais poderoso, ele pode muito bem mudar a maneira como você vê tudo, inclusive a si mesmo. Se você acha essas revelações poderosas e necessárias, ajude a espalhar essa luz. Inscreva-se no canal, curta este vídeo, comente suas ideias e compartilhe com quem você sente que está pronto para despertar. O que você vai descobrir hoje tem o poder de transformar não só seu pensamento, mas toda a sua realidade. Vamos começar essa jornada de iluminação. Primeiro, definamos uma verdade brutal. Seres humanos nem sempre são racionais. Apesar do acesso à ciência, história, filosofia e inúmeras ferramentas para o pensamento crítico, frequentemente nos comportamos como um rebanho de ovelhas correndo atrás de lobos imaginários. Ao longo da história, vimos impérios ruírem não por inimigos externos, mas por delírios coletivos que os corroeram por dentro. Isso não é novidade. No século XVII, o filósofo René Descartes alertou que os sentidos podem nos enganar, mas ele não tinha ideia do quanto uma sociedade inteira pode se enganar. Hoje, psicólogos chamam isso de psicose por formação de massa, um fenômeno onde grandes grupos perdem contato com a realidade, absorvidos por narrativas falsas, histeria emocional ou ideologias manipuladoras. Mas o que desencadeia essa queda da razão? O brilhante psiquiatra Carl Jung descreveu que a psique, quando cortada do sentido, propósito ou ancoragem espiritual, fica vulnerável à sugestão em massa. Na visão dele, quando indivíduos não estão firmemente enraizados em sua própria identidade, eles buscam isso no rebanho. E o rebanho, infelizmente, é muitas vezes movido pelo medo, propaganda e a necessidade de pertencimento, mesmo que isso custe a verdade. Pense nos últimos anos, redes sociais, ciclos de notícias, os de guerras culturais. Vimos pessoas repetindo slogans que não entendem, apoiando movimentos que nunca pesquisaram e atacando outros simplesmente por questionar o mainstream. Isso é inteligência? Isso é progresso? Ou é uma sociedade num estado de colapso mental e espiritual? O filósofo francês Gustave Le Bon, em seu livro clássico A Multidão, explicou que indivíduos em grupo perdem o senso de responsabilidade e pensamento crítico, tornando-se emocionalmente carregados, manipuláveis, rápidos para a raiva e ansiosos para se conformar. E aí está o perigo. Quanto mais desconectadas as pessoas ficam do pensamento crítico, mais fácil é controlá-las. Psicose em massa não é só um termo clínico, é uma experiência vivida. Acontece quando as pessoas param de pensar por si mesmas e começam a terceirizar sua percepção da realidade para figuras de autoridade, mídia ou tendências populares. Pergunte-se, quantas das opiniões que você ouve todos os dias são realmente de alguém? Quantas são ecos do que lhes foi dito para acreditar? Esse fenômeno se intensifica quando o medo é introduzido. O medo é o combustível da loucura coletiva e os que estão no poder, consciente ou inconscientemente, costumam usá-lo para guiar o rebanho na direção que lhes convém. Desde cruzadas religiosas a regimes políticos, de pânicos econômicos a alarmes sanitários, a histeria em massa tem sido repetidamente fabricada e usada como arma ao longo da história. Mas a parte mais insidiosa de tudo isso é que quando você está cercado por pessoas que se renderam à psicose em massa, elas não pensam que estão loucas, elas acham que você está. Essa inversão é assustadora. Questionar se torna perigoso, a curiosidade vira heresia, o silêncio parece mais seguro que a verdade. E nesse clima,
a verdadeira inteligência e a verdadeira sanidade ficam isoladas. Então, o que podemos fazer? O primeiro passo é a conscientização. Como Jung escreveu, até que você torne o inconsciente consciente, ele vai dirigir sua vida e você vai chamar isso de destino. Ou seja, se não reconhecermos as forças agindo em nossas mentes, nunca vamos escapar delas. A psicose em massa se alimenta da passividade, do silêncio, da conformidade cega. Ela prospera quando as pessoas param de perguntar por quê. Já reparou como é difícil ter conversas racionais profundas hoje? Por que alguns zombam das perguntas, ao invés de respondê-las? Por que o dissenso é tão frequentemente rotulado como ódio? Por que aqueles que falam verdades inconvenientes enfrentam mais resistência do que os que vendem mentiras confortantes? Poderia ser que não estamos lidando com ignorância, mas com uma fuga voluntária da realidade. Essa fuga é sedutora. Promete pertencimento, segurança e identidade. Mas a que custo? Ao avançarmos, vamos revelar os mecanismos psicológicos por trás dessa ilusão coletiva e como certos pensadores previram essa queda décadas atrás. Também exploraremos como você pode proteger sua mente para não ser absorvido por esse hipnotismo coletivo. Mas mais importante, vamos revelar a chave final, a ferramenta poderosa, que poucos têm coragem de usar, aquela que liberta você completamente. Isso vem mais adiante no vídeo. Até lá, reflita. Seus pensamentos são realmente seus, ou são os pensamentos da multidão ecoando em sua cabeça? Sente esse peso por um momento. Vamos mais fundo. Lembre-se de uma ocasião em que você discordou da maioria, não por teimosia, mas porque algo dentro de você sussurrou que aquilo não parecia certo. Talvez tenha sido durante um debate, assistindo notícias ou numa sala de aula, onde todos aplaudiam um conceito que você não aceitava. Você ficou quieto, ou falou e pagou o preço. Esse momento, embora sutil, foi uma fissura, um vislumbre do mecanismo que governa a conformidade social e silencia a verdade interior. O cérebro humano não foi projetado só para sobreviver, mas para pertencer. Nossos ancestrais precisavam da tribo. A exclusão significava morte. Essa programação primal ainda vive em nós. Mas hoje, em vez de temer leões na savana, temos medo de ser o diferente, medo do ridículo, isolamento e julgamento. A psicose em massa se aproveita desse medo primal. O psicólogo Solomon Asch conduziu um famoso experimento nos anos 1950. Ele mostrou linhas para participantes e pediu que identificassem quais tinham o mesmo tamanho. A resposta correta era óbvia, mas quando atores na sala davam respostas erradas de propósito, os participantes reais, sob pressão, também davam a resposta errada só para se conformar. A necessidade de pertencer venceu a evidência dos próprios olhos. Isso é o começo da psicose em massa, não com monstros ou ditadores, mas com pessoas comuns com medo de ficar sozinhas. Amplifique isso por milhões. Multiplique pelo alcance das redes sociais, pelo poder da mídia manipulada e pela velocidade da comunicação moderna, e você tem um vírus psicológico, uma epidemia de obediência em massa, infectando mentes em larga escala. Mas tem mais. Quando as pessoas abandonam seu pensamento próprio, não ficam neutras, muitas vezes ficam agressivas. O filósofo alemão Friedrich Nietzsche alertou: a loucura é rara nos indivíduos, mas em grupos, partidos, nações e eras é a regra. Uma sociedade que suprime a verdade não fica pacífica, ela se torna hostil aos que a dizem. Por isso você vai notar algo estranho. Quando alguém apresenta evidências, lógica ou razão, a multidão reage com raiva, zombaria ou censura, não porque a informação está errada, mas porque ameaça a falsa segurança da ilusão deles. Não é estupidez no sentido intelectual. Muitas pessoas na ilusão em massa têm graus, títulos e status, mas inteligência sem consciência é como um navio sem bússola. Você pode ser brilhante e estar profundamente perdido. Aqui chegamos à ironia dolorosa. Estamos cercados não apenas por ignorância, mas por confusão educada. Informação está em toda parte, mas sabedoria é rara. As pessoas têm fatos, mas lhes falta clareza. Sabem o que pensar, mas não como pensar.
Confundem consenso com verdade e conformidade com virtude. Isso não é totalmente culpa delas. A sociedade moderna é feita para distrair. Escolas ensinam memorização, não pensamento crítico. A mídia vende emoção, não precisão. Redes sociais recompensam indignação, não sabedoria. Somos treinados para reagir, não para refletir. Então, qual o antídoto? Começa com retomar sua mente. Você deve construir um firewall interno que filtre ruídos, perguntas e suposições, e proteja sua clareza interna de ser sequestrada pelo coletivo. Comece perguntando a si mesmo questões desconfortáveis. Por que eu acredito no que acredito? Quem se beneficia da minha crença? E se eu estiver errado ou se todos estiverem? E outra, quando foi a última vez que mudei de ideia por uma nova evidência, não por pressão social? Essa pergunta pode destruir ilusões. Carl Jung acreditava que uma das coisas mais perigosas da vida é seguir a multidão acreditando que você pensa por si mesmo. Ele nos instou a confrontar a sombra, as partes inconscientes que negamos. Hoje a sombra coletiva está crescendo, mais escura, feita de projeção, culpa e histeria. Todos sinais de uma sociedade em sofrimento psicológico. Mas a chave é esta. Você não está impotente, não está condenado a se afogar nesse mar de loucura. Sua consciência é o bote salva-vidas que outros procuram, mesmo que ainda não saibam. Ao despertar da ilusão em massa, você começará a notar coisas que outros não veem. Manipulações sutis nas manchetes, linguagem carregada emocionalmente que provoca em vez de informar, normalização de padrões duplos, silêncio sobre verdades inconvenientes. Você também sentirá algo mais. A solidão profunda que acompanha ver claramente num mundo cego. Essa solidão não é uma maldição, é um rito de passagem. Todo pensador desperto já trilhou esse caminho, de Sócrates a Galileu, de Jung a Orwell. Quem vê além da ilusão frequentemente anda só, mas aqui está o segredo. Nunca está verdadeiramente sozinho, porque em toda era existem outros questionadores silenciosos, observadores esperando o momento de falar, resistir e reconstruir. Esse momento é agora, porque o custo de permanecer em silêncio cresce. Quanto mais a psicose em massa se espalha, mais a realidade se distorce e mais difícil fica recuperar a sanidade. Crianças crescem sem pensamento crítico. A verdade vira relativa e a sociedade vira um teatro onde ninguém lembra o roteiro, só os papéis que lhes deram. Então pergunte-se, estou vivendo pela verdade ou pelo medo? A próxima parte deste vídeo revelará os estágios psicológicos da psicose em massa. Como começa, evolui e termina. Também exploraremos técnicas poderosas, muitas vezes suprimidas, que podem libertar você mental, emocional e espiritualmente dessa armadilha coletiva. Fique conosco porque a última chave, a que prometemos no começo, não é só uma ideia, é uma revolução. Para entender a psicose em massa, primeiro precisamos entender a psique individual, porque uma sociedade é apenas uma coleção de mentes reagindo ao medo, ao desejo e ao sentido. Quando uma cultura começa a desmoronar, quando as pessoas perdem a confiança em líderes, instituições, ou mesmo umas nas outras, elas ficam vulneráveis. A ansiedade cresce, a certeza desaparece, as histórias antigas não fazem mais sentido e nada as substitui. Esse é o terreno fértil, onde a psicose em massa começa a crescer. Ela começa com desorientação, uma sensação vaga de que algo está errado, mas sem clareza sobre o quê. O mundo parece caótico, as pessoas se sentem impotentes. Nesse nevoeiro, a mente começa a desejar ordem, mesmo que custe a verdade. O próximo estágio é a simplificação. Surge uma narrativa, muitas vezes da mídia, do Estado ou de influências carismáticas. Ela oferece um vilão claro, uma solução clara e uma carga emocional forte. Diz quem culpar, o que temer e o que fazer. A complexidade some. O nuance desaparece. Tudo vira preto ou branco, bom ou mal. Nós contra eles. Nesse ponto, muitas pessoas abandonam o pensamento crítico, não por estupidez, mas por cansaço. Questionar tudo é cansativo, seguir o rebanho parece seguro. Depois vem a conformidade. O novo sistema de crenças se espalha, não porque todos acreditam nele, mas porque todos acham que os outros acreditam.
Por medo ficam calados, e o silêncio vira cumplicidade. Psicólogos chamam isso de ignorância pluralista. A maioria pode discordar secretamente da narrativa dominante, mas ninguém tem coragem de falar. O dissenso desaparece, não porque sumiu, mas porque está escondido. O quarto estágio é a agressão. A nova realidade é aceita, e quem ainda resiste é visto como ameaça. A multidão começa a impor as novas normas, não só socialmente, mas emocional e fisicamente. A censura aumenta, o debate morre, o questionador vira inimigo. Por isso, todo regime totalitário da história, por mais irracional que fosse, teve milhões de apoiadores que acreditavam lutar pela verdade e justiça. As pessoas não eram más, estavam presas num sistema que recompensava a obediência e punia o pensamento. Mas aqui fica interessante. A psicose em massa não dura para sempre. Eventualmente, o peso da realidade rompe as mentiras e desmorona sob suas próprias contradições. As pessoas começam a sentir a tensão entre o que lhes é dito e o que vivenciam. A ilusão se racha. Então começa o quinto e último estágio, o despertar. No início, é sutil. Uma voz silenciosa dentro começa a perguntar: isso é realmente verdade? Conforme mais pessoas começam a questionar, o feitiço coletivo começa a se quebrar. Esse despertar pode ser lento ou repentino, e frequentemente é doloroso. Por que doloroso? Porque acordar significa perceber que muito do que você acreditava, confiava ou defendia era falso. Significa ver como você foi manipulado. Admitir como a mente pode ser facilmente sequestrada. Essa dissonância cognitiva, o abismo entre ilusão e verdade, pode abalar as pessoas até o âmago. Mas é só por essa ruptura que nasce a clareza. O psicanalista austríaco Viktor Frankl, que sobreviveu aos campos de concentração nazistas, escreveu em seu livro Em Busca de Sentido, que os que sobreviveram não foram necessariamente os mais fortes, mas aqueles que mantiveram um senso de propósito interior, algo real dentro deles que a loucura externa não podia destruir. E essa é a chave para escapar da psicose em massa. Ancorar sua mente em algo mais profundo que a opinião pública. Pode ser uma filosofia pessoal, uma disciplina espiritual, uma dedicação à verdade, mesmo que doa. Tem que ser algo tão enraizado no seu núcleo que nenhum slogan, tendência ou narrativa possa sobrepor-se a ele. Mas isso exige coragem, porque enxergar claramente num mundo cego não é confortável. Às vezes é até dilacerante. Você pode perder amigos, ser ridicularizado, se sentir só. Mas pergunte a si mesmo: você prefere ser confortado por mentiras ou despertado pela verdade? Há uma razão para muitas tradições antigas falarem de iluminação, não como êxtase, mas como ruptura. A luz nem sempre é agradável, especialmente quando revela sombras que você não queria ver. Mas uma vez que você vê, não pode deixar de ver. E esse é o começo da verdadeira liberdade. Agora vamos falar de passos práticos. Como você se mantém mentalmente soberano numa época de hipnose em massa? O primeiro passo é o silêncio. Não o silêncio do medo, mas o silêncio da observação interior. Aprenda a observar seus pensamentos. De onde vêm? Estão fundamentados em evidências? Servem à verdade ou ao conforto? Essa prática, enraizada no estoicismo e no budismo, é a porta para a autonomia psicológica. Segundo, reduza a reatividade emocional. A psicose em massa prospera em mentes facilmente desencadeadas. Quanto mais reativo você for, mais fácil será manipulado. Comece a questionar suas reações imediatas. Por que aquele comentário me irritou? Por que aquela publicação me assustou? Disciplina emocional não é supressão, é soberania. Terceiro, reconecte-se com sentido, seja pela filosofia, espiritualidade, arte ou natureza. Como Nietzsche disse, quem tem um porquê suporta quase qualquer como. O sentido é o antídoto para a manipulação. Quarto, construa uma comunidade, não de câmaras de eco, mas de pensadores, pessoas que valorizem a verdade mais que o conforto, dispostas a ouvir, questionar e crescer. Uma mente desperta é poderosa, mas muitas mentes despertas conectadas pela verdade podem mudar o curso da história. Finalmente, prepare-se para a última revelação, aquela que prometemos no início.
porque a maior fuga da psicose em massa não está em resistir ao rebanho, mas em transcender a necessidade de um rebanho. Há um momento na vida de todo buscador em que o ruído do mundo desaparece e surge um novo silêncio. Não o silêncio da ignorância ou da evasão, mas o silêncio da realização. Uma clareza tão intensa que por um breve momento tudo faz sentido. Você vê através da ilusão, reconhece a loucura e, mais importante, reconhece a si mesmo. Essa é a fuga final da psicose em massa. Transcender a necessidade de aprovação, aplausos e pertencimento. Porque a raiz mais profunda da ilusão em massa não é o medo da verdade, mas o medo de ficar sozinho com a verdade. Quando as pessoas temem mais o isolamento do que a falsidade, escolhem a mentira. Mas quando você aprende a estar presente em sua própria presença, quando seu senso de si não depende mais dos ventos mutáveis do consenso social, você se torna livre. A verdadeira liberdade não é rebeldia, não é simplesmente rejeitar o rebanho. É a capacidade profunda de caminhar sozinho com clareza,